Olá, sexta-feira, dia 26 de outubro de 2018, está no ar o Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques desta segunda edição. Domingo 28 de outubro, todos os brasileiros retornam às urnas para definir o novo presidente e governador. Saiba os cuidados que o eleitor precisa ter no dia de votação. Campinas Decor 2019 vai recuperar casarão tombado que pertence à prefeitura. O quadro É o Bicho ensina a educar filhotes de cachorros. E no esporte, hoje é dia de Ponte Preta, diante do Fortaleza no Castelão. Amanhã tem Guarani Oeste no Brinco de Ouro. E tem ainda Vera Cruz Basquete e Vôlei Renata neste fim de semana. Neste domingo, dia 28, acontecem as eleições para presidente e governador. E nós preparamos uma reportagem para esclarecer sobre este dia, se pode utilizar o celular na cabine de votação, ir com criança na sala, se existe uma vestimenta ideal. Muitas dúvidas, então confira todas as respostas. Saber em qual candidato votar é importante, mas para que a eleição ocorra com tranquilidade, a Justiça Eleitoral dá algumas dicas. O eleitor ele pode levar lá o seu broche, o seu dístico, o seu adesivo, tá torcendo para o seu candidato, mas calado, sem tentar induzir o outro a votar, porque isso pode até constituir crime ali no local, boca de urna, isso a gente não quer, a gente quer sempre uma eleição super tranquila. Então a manifestação silenciosa para o eleitor é a melhor orientação. Ele vai votar tranquilo, volta para casa e lá no seu meio familiar ele pode torcer à vontade. Questão de levar animais, a única questão de animal que eu vislumbro possível seria o cão-guia. O seu bichinho, o seu pet, você deixa em casa, vota e volta lá para ficar com ele. O uso de celular, a não ser que seja usado o título de eleitor eletrônico, não será permitido. Em cada sessão a gente vai ter uma espécie de uma mesinha de apoio para o eleitor deixar o seu celular ali, para na cabina de votação ele votar sem o celular. A gente tem que evitar ao máximo aquela mania do eleitor de tirar selfie na cabine. Isso não pode, isso rompe o sigilo do voto, Então isso não é interessante também, pode causar uma série de problemas, pode até ser entendido ali pelo juiz eleitoral na hora como crime. Ir com crianças na votação não é proibido, mas há algumas regras a serem observadas. A gente dá a instrução também para os mesários do seguinte: conversa com o eleitor na hora, se ele está com a criança, às vezes ele não tem com quem ter deixado a criança, não tem problema. Mas na hora da cabina, é um momento sério, um momento sagrado do voto ali. Então nada de pedir para a criança digitar, isso pode causar até um problema. Se a criança de repente aperta um botão ali, então não é interessante. Então se for, por exemplo, o pai e a mãe com a criança, dá uma revezada, a mãe fica com a criança, o pai vota, depois troca, não tem problema. Isso sempre no momento ali a gente consegue contornar, conversando, tudo dá certo. Ao final, o chefe de cartório diz que o local de votação não é o melhor lugar para comemorações. O que a gente, óbvio, solicita é que o eleitor se porte ali normalmente, vá votar tranquilo, depois se quiser comemorar, que seu candidato vá para casa do seu amigo e vá torcer para o seu candidato, mas para não tumultuar ali no local de votação. Em Campinas, são 259 colégios eleitorais. 849.127 eleitores estão aptos a votar. E como o perfil desses eleitores de uma cidade como Campinas pode influenciar no resultado das urnas? Estamos vivendo uma campanha nunca vista no Brasil. O termo polarização nunca foi tão citado, que na política significa divergência de opiniões entre extremos ideológicos, e tanto pode ser pública como dentro de determinados grupos. Essa realidade obriga os candidatos a se atentarem para detalhes que em outras campanhas estavam embutidos no quadro geral dos eleitores. Um exemplo, e falando de Campinas, a cidade volta a ser o segundo colégio eleitoral de São Paulo. O eleitorado de Campinas aumentou 5,1% desde a última eleição presidencial em 2014. Dos cerca de 1.200.000 habitantes, 850 mil estão habilitados para votar nas eleições deste ano, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. Campinas sempre foi uma cidade muito importante dentro do estado de São Paulo. Eu acho que esse aumento só consolida a importância
aqui desse eleitorado, da cidade, da pujança que Campinas tem dentro do estado de São Paulo. Depois de 12 anos, Campinas voltou a superar Guarulhos, atualmente com cerca de 815 mil eleitores. Perde apenas para a capital, que é o maior colégio eleitoral do país. Nós, mulheres, somos a maioria entre os eleitores da região metropolitana de Campinas. Das 20 cidades que compõem a RMC, apenas Engenheiro Coelho tem mais homens entre as pessoas que podem depositar seus votos nestas eleições. Mas como esses dados em particular podem influenciar no resultado das urnas? A importância, eu acho, do eleitorado feminino, nesse ano, vai ser determinante, né? A gente viu algumas manifestações impulsionadas principalmente pelas mulheres, né, nessa última semana. A gente tem uma parte do eleitorado feminino que ainda não decidiu, principalmente para presidente, está aguardando. Eu acredito que esse eleitorado está pesquisando para tomar uma decisão mais consciente do seu voto, né? E eu acho que isso é uma transformação, né? Uma mudança muito importante. Na opinião do cientista político, as mulheres deveriam participar mais ativamente da política, não só como eleitoras, mas também ocupando cargos públicos. A gente está falando bastante do eleitorado feminino, isso já é uma mudança, estamos falando da importância do voto da mulher, né? Eu acho que as mulheres estão crescendo essa participação, pouco a pouco. Eu acho que ainda tinha que ser numa velocidade maior, né? Ainda existe um machismo muito grande na sociedade brasileira, que eu acho que impede essa participação mais ativa das mulheres, principalmente nas cidades menores do interior, né? Mas eu acho que isso tá mudando, né? E acho que essa eleição de 2018 vai ser um marco dessa mudança. Em São Paulo, são 100 as cidades que completaram o cadastramento biométrico obrigatório. Após as eleições deste ano, será iniciado um novo ciclo de cadastramento biométrico obrigatório em todo o estado. A meta do Tribunal Superior Eleitoral é concluir a operação em todo o país até 2022. Uma novidade nestas eleições é o e-título, o título de eleitor eletrônico. Saiba como utilizar. A versão digital do título eleitoral, chamada de e-título, poderá ser usada nestas eleições. A inovação tecnológica é principalmente para o eleitor que fez o cadastro biométrico na Justiça Eleitoral. Com o aplicativo, que pode ser baixado em sistemas iOS e Android, é dispensado a apresentação de outros documentos. O e-título atualmente é a melhor opção. Quem já fez a biometria e baixou o e-título, vai notar que no e-título tem todos os dados, inclusive a foto. Então, com isso, esse e-título ele já é o documento oficial com foto. É como se fosse o título de eleitor e o documento oficial com foto juntos. Ele só precisa levar isso na hora que ele vai conseguir votar. Para quem não fez a biometria, é possível usar o e-título também. Quem ainda não fez a biometria e tem o e-título, pode levar também, mas vai ter que apresentar um documento oficial com foto junto. Para o eleitor que está apto a votar, mas está sem o título eleitoral, será possível votar com documento de identidade. Mas, neste caso, a votação poderá demorar um pouco mais. Se a pessoa apresenta o título lá na hora, você auxilia quem está trabalhando, a pessoa já identifica que seção que você pertence, né? Claro, você pode votar só com seu documento com foto, é uma possibilidade. CNH inclusive? CNH inclusive. Vai demorar um pouco porque você não vai saber de cor sua seção, a pessoa que está lá trabalhando vai indicar, vai acessar a internet e vai te ajudar a chegar na seção. Nos dias 8, 9 e 10 de novembro, acontece o brechó Silvia Pascoal em prol da Casa de Jesus a partir das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Os organizadores pedem para quem tiver doações, roupas, sapatos, acessórios ou qualquer outro material, pode deixar na sede da entidade ou, se preferir, a Casa de Jesus pode fazer o recolhimento. Por isso, ligue nos telefones 3251-2144 ou 3252-9194 e aí você pode solicitar a retirada das doações. A edição do Campinas Decor 2019 vai recuperar um casarão tombado que pertence à Prefeitura. O lançamento da principal mostra de arquitetura, decoração e paisagismo do interior paulista aconteceu ontem. Olha só.
No lançamento oficial da 24ª edição da mostra, a organização da Campinas Decor apresentou o cenário do evento para os profissionais interessados em participar como expositores. A gente chama todos os profissionais de Campinas e região para virem conhecer o espaço. Eles se inscrevem em 3 ambientes e aí a gente tem critérios para que eles entrem, né? Então temos lá anos de profissão, premiações recebidas, temos também quantas participações teve na Campinas Decor, enfim, a gente faz um mapa e aí a pessoa vai pegando espaço de acordo com a pontuação que ela atinge para ficar naquele espaço. A chuva que caía na cidade durante o evento deixou à mostra os reparos básicos que o prédio necessita para que os expositores possam iniciar os trabalhos previstos para o final de janeiro. As obras vão gerar cerca de 1.500 empregos diretos, além de mais 150 após a abertura da mostra para o público, marcada para o próximo mês de abril. Dá um pouco mais de trabalho, por exemplo, um prédio como esse, porque ele tem a fachada tombada pelo Condepac, então a gente tem que tomar alguns cuidados com isso, né? Fora isso, é o trabalho de recuperação, a gente não fala em restauro, porque o restauro é uma coisa muito específica, é o trabalho de recuperação que a gente faz todo ano. Agora, o peso de fazer no imóvel público e no imóvel particular é que o imóvel público tem um peso que a gente devolve para a sociedade, um ambiente recuperado, e esse recuperado vai ser utilizado depois. Você vê, aqui nesse imóvel vai abrigar a Secretaria de Educação. A expectativa é grande, né? Porque é um sonho realizado, né? O prédio, que agora pertence à Prefeitura, é o 8º imóvel público a ser recuperado pela Campinas Decor. Você vê IAC na área da pesquisa, a Estação Cultura, que atende tão bem a cidade, passam por lá 200 mil pessoas por mês, entendeu? Então tudo isso é muito bacana. A Estação Guanabara da Unicamp, que era absolutamente destruída, hoje ela é um centro cultural, com oficinas, com escolas. Tem uma placa lá de bronze na parede da Campinas Decor, que os nossos netos vão poder um dia ir lá ver e falar, olha que bacana. A realização da Campinas Decor neste imóvel, que ficou conhecido por abrigar durante anos o Colégio Ateneu, só será possível graças a um convênio de permissão de uso firmado entre a organização do evento e a Prefeitura. Bom, esse é um prédio nobre, antigo da cidade de Campinas. Ele data de final do século XIX e ele foi até o final da década de 40, dos anos 40, ele foi a residência da família Abreu Soares. E era residência mesmo. A partir dos anos 50, ele foi comprado pelo professor Carlos Lencastre e passou a ser uma escola. E tradicionalmente ele foi uma escola, né? Ele pertenceu à educação. Educar filhotes de cachorros nunca é uma tarefa fácil, mas algumas medidas podem evitar comportamentos como a destruição de objetos. Confira no quadro É o Bicho. Olá pessoal, esta Rottweiler é a Moana e apesar do tamanho ela ainda é considerada uma filhote já que tem 9 meses. Mas ela está trazendo alguns problemas para a família da Clara e isso é porque ela precisa de algumas medidas para que ela cresça comportada. Essas medidas são necessárias a partir dos 5 meses. A Moana tem um passatempo favorito, destruir objetos. A Moana, acho que o maior problema é destruir coisas. Destruir objetos, principalmente ela mexe no carro, ela mexe na fiação do carro, na parte de baixo, tudo que ela vê solto do carro, ela arranca, ela destrói. E se eu deixar algum objeto pela casa, esquecer, por exemplo, roupa no varal, ou esquecer sapato das crianças no chão, ela vai destruir. As luminárias de jardim, por exemplo, a Maria Clara até já desistiu de trocar. Eu deixei, tá sem trocar. Ela comeu já umas 20 luminárias de jardim, essa de iluminação de plantas. Ela come, ela destrói. E eu tenho que tomar cuidado porque ela destrói mordendo até a lâmpada. Ela come a fiação e a lâmpada. Então, não pode ficar nada. Nada que esteja disponível para ela brincar,
que não seja brinquedo, ela destrói. Destruir objetos é muito comum nesta fase dos cães, mas a atitude também pode ser uma forma de demonstrar ansiedade. Tudo para o animal filhote é novo, então ele quer pôr a boca, quer destruir, ele não vai brincar, ele vai destruir. Isso aí gera também uma ansiedade. Quando os donos vão trabalhar, deixam o animal sozinho em casa, isso vai gerar uma ansiedade maior, onde ele vai começar a destruir as coisas. Este terapeuta afirma que com paciência e algumas medidas simples, é possível mudar o comportamento do animal. Isso tem solução sim, passeando. Eu indico que a pessoa que tem um cão filhote compre muito brinquedo, pode comprar excessivamente. Garrafa PET é um brinquedo barato e pode ser dado para esse cão também. Então, indicado que você brinque muito com ele para gastar energia. Quando o cão fica só jogado no canto, ele tem muita energia acumulada e essa energia vai gerar em mau comportamento. Além disso, se ensiná-lo desde cedo, será mais fácil o filhote ter um bom comportamento. E até conhecer um pouco da raça é importante nesta fase. Na verdade, é fazer uma introdução correta, já ensinar desde novinho ter o tapete higiênico onde fazer suas necessidades, não agradar demais o cão excessivamente para não gerar vários problemas. Então o indicado é que a pessoa tenha orientações mesmo de um profissional ou que veja vídeos na internet, saber um pouco da raça. É muito importante quando você adota ou compra um animal, você saiba um pouco da raça. Você entenda qual que é a raça do Rottweiler, do Pitbull, você vai aprender mais sobre eles e com certeza você vai saber lidar. A Maria Clara tem esperança que a Moana pare de destruir os objetos e ela sabe que só brigar não adianta. Eu acho que trabalhar o comportamento do animal é importante e até para a gente saber como lidar com esse comportamento, porque a gente fica bravo com ela, né? E não adianta, eu acho que não adianta só brigar, né? Eu acho que a gente precisa aprender a trabalhar o comportamento do bicho e reforçar positivamente também as coisas boas que ela faz. Então eu acho que o adestramento seria ideal para ela. Interessante, né? Se você tem alguma sugestão para o El Bicho, entre em contato com o nosso WhatsApp pelo número que está aparecendo na sua tela. Anota aí, é o 99811-0260. A gente volta semana que vem. Amanhã no Brinco de Ouro, o Guarani tenta dar um suspiro para continuar a briga pelo acesso. Antes, daqui a pouco, a Ponte Preta tem uma missão complicadíssima, o líder Fortaleza lá no Castelão. A Ponte Preta tem uma das missões mais complicadas nesta noite. Vencer o líder Fortaleza em pleno Castelão, que pode garantir matematicamente o acesso e continuar sonhando com a aproximação ao G4. O técnico Gilson Kleina tem problemas. Igor e João Vitor estão lesionados. Lucas Mineiro suspenso. Mistério para definir os 11 titulares. Mas é inegável que uma vitória hoje coloca de vez a macaca na briga pelo acesso. Já o Guarani tenta juntar os cacos para interromper o jejum de 4 partidas sem vitória. Rafael Longini no meio-campo e Marcão no ataque podem ser as novidades do técnico Humberto Louser. Na nona colocação com 45 pontos e 4% de chances de acesso, aquele chavão nunca fez tanto sentido. É agora ou nunca. Venceu, o sonho do acesso continua. Perdeu, feliz 2019. Começando pela partida de hoje à noite, às 8h30, o Fortaleza tem 60 pontos. Com 63, já garante o acesso matematicamente. Então a torcida está preparando uma grande festa. Resta saber se a macaca vai conseguir estragar e continuar a busca pelo G4. E o Guarani amanhã, que não vence há 4 rodadas, tem uma ótima oportunidade de reencontrar o caminho das vitórias, já que o Oeste está atrás na tabela, então por jogar em casa, o favoritismo é do Bugre. Na segunda-feira a gente conta essas duas histórias. Hoje, às 7h da noite, tem Vera Cruz Basquete contra a equipe de Sorocaba, no ginásio Paineiras da Ponte Preta, entrada franca. E amanhã, às 6h da tarde, no ginásio do Taquaral, tem Vôlei Renata versus São Judas. É o esporte de Campinas em ação neste fim de semana, hein?
O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Ótimo fim de semana e a gente se vê neste domingo, hein? A partir das 4h30 da tarde, na cobertura das eleições 2018. Não perca, hein? Tchau, tchau!